Apenas a 30 minutos de carro da fronteira da União Europeia, a pacata vila de Mingir, na Moldávia, já foi reconhecida internacionalmente. Não pelos seus vinhedos de classe mundial, mas pela crescente disposição de seus moradores em venderem seus órgãos. Em uma ocasião, 16 homens foram voluntariamente transportados para a Turquia, onde foram engordados até que um receptor de rim chegasse para a operação, geralmente do Reino Unido, Canadá ou Israel. Ao acordarem de seus procedimentos, cada homem recebeu uma quantia modesta de $2.000 antes de serem rapidamente enviados de volta para casa. Dos 16 homens, 2 morreram de complicações, enquanto os demais precisaram de tratamentos médicos caros para prolongar suas vidas. Um homem, segundo relatos, investiu o dinheiro em um carro novo, mas as celebrações com vinho caseiro terminaram com o carro colidindo com uma árvore. Embora as cifras exatas sejam difíceis de obter, estima-se que mais de 130 pessoas na vila, que tem uma população inferior a 5.000 habitantes, venderam seus rins, o que equivale a cerca de 1 em cada 38 moradores. Quão desesperada uma pessoa precisa estar para vender uma parte do corpo? Quão devastadora deve ser a situação econômica para que isso se torne um fenômeno generalizado? Se quiser saber mais sobre como fazemos esses vídeos, há um universo inteiro por trás das câmeras que acontece aqui. Uma equipe de pessoas incríveis que faz isso acontecer e você pode aprender como fazer esses vídeos, link no primeiro comentário fixado. Ao amanhecer do século XXI, a Moldávia havia conquistado uma estatística sombria. Provavelmente, sofreu o declínio mais severo nos padrões de vida e na produção econômica em tempo de paz de qualquer nação na história moderna. O PIB despencou para apenas um terço de seu nível em 1990, totalizando apenas $400 per capita, colocando-a ao lado de algumas das regiões mais pobres da Terra. Seu destino desde então tem sido sombrio. Em 2014, o país se viu no epicentro de um dos maiores escândalos financeiros da história, quando $1 bilhão, equivalente a 1/8 de sua economia total, desapareceu de 3 de seus maiores bancos. O cérebro por trás desse roubo escapou da justiça, sendo eleito até mesmo prefeito de uma cidade ao norte da capital. Mas nem sempre foi assim. Uma vez uma parte relativamente próspera da União Soviética, a Moldávia era uma potência agrícola que até se especializava na fabricação de alta tecnologia para aplicações aeroespaciais e militares. Seus cidadãos tinham empregos estáveis, seus filhos tinham acesso a uma educação de qualidade, e a Moldávia era até mesmo um destino de férias procurado pela elite soviética. Agora, entre os países que monitoram tais estatísticas, apenas a pequena ilha de 10 milhas quadradas de Tuvalu recebe menos visitantes a cada ano. Esta é a história em desenrolar da Moldávia, a nação mais pobre no continente mais rico. Os soviéticos justificaram essa demanda afirmando que a Bessarábia, o nome da região-alvo, era habitada por uma maioria de população ucraniana. Não era verdade. Na realidade, a Bessarábia, historicamente constituindo a metade oriental do Principado da Moldávia e habitada principalmente por romenos étnicos, foi uma vez uma parte vital do Império Russo. Ela fornecia acesso estratégico ao rio Danúbio e atuava como um buffer protetor para o seu porto mais significativo no Mar Negro. 20 anos antes do ultimato, em meio ao caos da Revolução Russa, a Bessarábia aproveitou o momento para declarar independência antes de se unir à Romênia. A perda desse território estratégico era inaceitável para os líderes da recém-criada União Soviética. Como tal, eles financiaram várias incursões violentas na Bessarábia na esperança de provocar uma revolução comunista. Quando isso continuou a falhar, uma parte da terra foi artificialmente separada da República Ucraniana e proclamada a República Socialista Soviética Autônoma da Moldávia. Apesar de nunca ter sido parte das terras históricas moldavas, a região foi projetada para servir como uma plataforma de lançamento para a propaganda soviética.
Na teoria, se a república tivesse sucesso, mostraria ao povo da Bessarabia os benefícios do progresso soviético. Essas manobras alarmaram o governo romeno, levando-os a fortalecer os laços diplomáticos com a Alemanha para enfrentar a crescente ameaça soviética. Em um acordo secreto em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética delinearam como o leste europeu seria dividido entre eles. Com o desinteresse alemão na região, os soviéticos agora tinham essa passagem para recuperar a Bessarabia. Com a forte recomendação da Alemanha para fazê-lo, a Romênia concedeu relutantemente às exigências soviéticas. No dia seguinte, tropas soviéticas cruzaram o Dniester, iniciando a ocupação de terras persistentemente empobrecidas por lutas geopolíticas. Temendo a conquista soviética, a Romênia havia negligenciado a Bessarabia. Apenas 30% da população era alfabetizada, as chuvas frequentemente tornavam as estradas rudimentares intransitáveis, e praticamente não havia indústria. A grave superpopulação rural exacerbava os problemas, com parcelas de terra subdivididas mal sendo suficientes para as famílias sobreviverem. No entanto, antes que os soviéticos pudessem embarcar em seus planos grandiosos para a Bessarabia, os alemães lançaram a maior invasão terrestre da história humana na União Soviética, capturando as terras em julho de 1941. Conforme a guerra eventualmente pendia a favor dos soviéticos, a região foi reconquistada em 1944. Com a guerra agora encerrada, a região central da Bessarabia foi combinada com a parte mais ocidental da República Autônoma Moldava, conhecida como Transnistria ou a terra além do Dniester, formando a nova República Socialista Soviética da Moldávia. Os territórios restantes, considerados os mais estratégicos, foram então alocados à República Ucraniana mais confiável. De fato, a Moldávia não foi tratada como uma região desesperadamente necessitada de reconstrução, mas como uma terra habitada por simpatizantes romenos não confiáveis e inimigos de classe. Seguindo um plano para avançar para o socialismo pelo caminho mais curto, chocantes 13% de toda a população foram eventualmente presos, deportados para a Sibéria ou executados para garantir a conformidade ideológica. Nem mesmo os comunistas moldavos existentes foram poupados dessa purga brutal. Apenas os moldavos da Transnistria foram autorizados a exercer poder político significativo, pois eram considerados mais leais, tendo já vivido sob o domínio soviético por décadas. Simultaneamente, como parte da formação da nova economia comandada, a propriedade privada de terras, produção e distribuição foi proibida, enquanto as terras agrícolas foram tomadas à força para estabelecer extensas fazendas estatais controladas pelo governo. Até o início da década de 1950, as turbulências políticas e econômicas começaram a diminuir, e a Moldávia rapidamente se tornou uma parte bem integrada do Estado soviético. Sem depósitos significativos de recursos naturais, mas abençoada com 75% de sua área total de terra coberta por solos negros, os mais férteis do mundo, os soviéticos elaboraram um plano para transformar a Moldávia em um gigante agrícola. Vastas quantidades de capital, mão de obra e conhecimento técnico foram investidas nas fazendas estatais. Com a introdução de fertilizantes e tratores, juntamente com a experimentação de vários modelos agrícolas, a produção começou a disparar. Juntamente com a construção de infraestrutura moderna, hospitais, escolas e usinas elétricas, a qualidade de vida da população melhorou rapidamente, com o analfabetismo erradicado e a expectativa de vida aumentando em uma década. Na década de 1960, várias indústrias, desde a fabricação de tratores até a produção têxtil, começaram a surgir. Posteriormente, o destacamento do 14º Exército Soviético no leste da Moldávia impulsionou o surgimento de indústrias associadas, transformando a região em um fornecedor-chave de armas, equipamentos e componentes. A maioria dessas novas indústrias estava situada na Transnistria, destacando a preferência duradoura do governo central por aqueles que residem a leste do rio Dniester.
Com a chegada de centenas de milhares de especialistas ucranianos e russos para trabalhar nas novas fábricas, a Moldávia se tornou cada vez mais dividida em duas regiões distintas, uma Bessarábia predominantemente rural, agrária e de língua romena de um lado, e uma Transnistria urbana, industrializada e de língua russa do outro. Na propaganda soviética, a Moldávia era retratada como um pomar florescente, habitado por camponeses felizes abençoados com colheitas abundantes. Até o final da década de 1970, a realidade na Moldávia começou a se afastar cada vez mais dessa imagem idílica. Em meio à União Soviética entrando em uma era de estagnação, a corrupção generalizada e os problemas ambientais começaram a assolar a República. As estatísticas econômicas foram encontradas inflacionadas, enquanto a corrupção local se tornava a norma, em vez da exceção. Com condições piorando, mas as liberdades políticas se expandindo, o final da década de 1980 testemunhou o surgimento da Frente Popular, uma coalizão que uniu diversas facções políticas em oposição ao Partido Comunista. Até 1990, a Frente Popular conquistou a maioria no Soviete Supremo da Moldávia, encerrando o monopólio dos comunistas no poder. Com a União Soviética se desintegrando pouco depois, a Moldávia declarou sua independência em 27 de agosto de 1991. Antes de 1991, a Moldávia desfrutara de apenas 75 dias de independência nos 4 séculos e meio anteriores. À medida que a independência despontava mais uma vez, havia uma sensação palpável de que isso também seria apenas um período breve. Com a ideia sendo amplamente popular em ambos os países, parecia quase inevitável. À medida que os preparativos começavam, os grupos minoritários do país, temendo a marginalização, ficavam cada vez mais ansiosos. No sul, 5 distritos administrativos habitados pela minoria turcófona conhecida como povo gagauz, proclamaram sua independência da Moldávia. 2 meses depois, a Transnistria fez o mesmo. A disputa com os gagauz foi eventualmente resolvida pacificamente, já que o governo moldavo lhes concedeu um grau significativo de autonomia. Oferecido o mesmo acordo, a Transnistria o rejeitou. A região, historicamente privilegiada durante o domínio soviético, não queria abrir mão de seu poder político ou de sua economia comandada. Até 1992, escaramuças militares esporádicas se transformaram em uma guerra total. Inicialmente bem-sucedidas, as forças moldavas foram expulsas da Transnistria quando o antigo 14º Exército Soviético, agora sob controle russo, interveio em favor da Transnistria, forçando, em última instância, um cessar-fogo. Além disso, quase toda a infraestrutura comercial, incluindo linhas ferroviárias, dutos, estradas e, portanto, o acesso ao porto mais vital da região, passava pela Transnistria, que agora estava sujeita a bloqueios e chantagem econômica. Tudo isso ocorreu precisamente quando o sistema econômico da Moldávia estava se tornando obsoleto. Após a independência e sem recursos naturais substanciais, a dependência da Moldávia desse fluxo de bens persistiu, mas agora era uma questão de comércio internacional, em vez de comércio intraestadual. Isso introduziu novos impostos, alfândegas, regulamentações demoradas e, é claro, complicações com a Transnistria. Mas, mais importante, significava que a Moldávia não podia mais obter insumos a preços mundiais. Em apenas um ano, o custo de importação de gasolina e gás natural aumentou 40 vezes, enquanto as importações de carvão dispararam 100 vezes. No entanto, décadas de preços subsidiados de energia resultaram na Moldávia ficando com fábricas, serviços públicos e fazendas altamente ineficientes em termos energéticos. Portanto, a independência da Moldávia resultou em quase toda a economia tornando-se inviável, praticamente da noite para o dia. O PIB despencou a uma média de 12,9% anualmente por 8 anos consecutivos, a inflação disparou para 2.000%, e, no final da década, as exportações e os salários reais eram apenas um quarto dos níveis de 1990.
A viabilidade de uma Moldávia independente estava agora em questão. No entanto, a reunificação com a Romênia rapidamente se tornou impopular. Os moldavos, com acesso à televisão romena, viram o caos político pós-revolucionário do país e temiam que isso se repetisse caso a união ocorresse. Em 1994, 90% dos moldavos votaram a favor de uma política de continuação da independência. Estranhamente, apesar do fracasso da unificação e de uma economia em desintegração, a Moldávia estava recebendo elogios internacionais por suas reformas. Até 1993, 80% das casas e mais de 2.000 empresas estavam nas mãos dos cidadãos, equivalendo a 1/3 de todos os ativos estatais. Mais tarde, as fazendas estatais foram desmembradas e distribuídas para 1,5 milhão de trabalhadores, equivalente a mais de 1/3 da população. Para interromper a hiperinflação, o governo introduziu com sucesso sua nova moeda, o leu, que continuou a manter seu valor muito melhor do que as outras moedas pós-soviéticas. Mas, assim que parecia que a economia havia atingido o fundo do poço, ela enfrentou mais um choque externo. Em 2000, a Moldávia se viu como a incontestável nação mais pobre da Europa. Entre as 60 nações avaliadas pela Pesquisa de Valores Mundiais, a Moldávia emergiu como o país menos feliz, um sentimento refletido nas altas taxas per capita de consumo de álcool, classificando-se entre as mais altas globalmente. Estima-se que 1/4 da população tenha fugido do país em busca de melhores oportunidades, incluindo jovens e trabalhadores qualificados essenciais para reconstruir a economia. Garantidos 50% dos votos e 71% dos assentos parlamentares, os comunistas, liderados por Vladimir Voronin, buscaram realinhar o país com a Rússia. Essa mudança foi motivada pela esperança de resolver a questão da Transnistria e alcançar melhores termos comerciais. O partido usou seu poder para extorquir subornos da população e transferir ativos estatais para si mesmos, suas famílias e seus apoiadores. O filho de Voronin, Oleg, parecia ter se tornado magicamente o empresário mais bem-sucedido do país, envolvendo-se em todos os aspectos da economia, incluindo construção, finanças, transporte, supermercados, restaurantes e concessionárias de carros. Voronin estava longe de ser o primeiro a iniciar a corrupção generalizada no país. Após a independência, aqueles com conhecimento interno e conexões políticas exploraram o período de transição para acumular imensa riqueza e poder enquanto o país mergulhava na pobreza extrema. Embora, no papel, a Moldávia tenha conseguido distribuir a riqueza do país para seus cidadãos, na realidade, apenas alguns privilegiados obtiveram todos os ativos valiosos, enquanto o restante competia por migalhas. Pelos últimos 30 anos, a Moldávia tem consistentemente ocupado posições entre os estados pós-soviéticos mais corruptos. Mesmo quando os comunistas perderam o poder para partidos políticos pró-ocidentais em 2009, aqueles que chegaram ao poder permitiram que a corrupção atingisse seu ponto mais visível e audacioso. A subsequente crise financeira ampliou a dívida nacional, temporariamente a afastou do financiamento internacional e levou à desvalorização de mais de 40% de sua moeda, empobrecendo ainda mais a população. Como a corrupção se enraizou, desde juízes processando políticos até médicos proporcionando melhor atendimento aos pacientes, o investimento estrangeiro permanece dolorosamente baixo. Os trabalhadores qualificados deixam o país assim que podem, enquanto o dinheiro que enviam de volta para suas famílias representa quase todo o crescimento do PIB visto nas últimas 2 décadas. Embora algumas campanhas anticorrupção tenham começado a ocorrer, e a recente entrada em um acordo de associação com a União Europeia, concedendo comércio livre de tarifas, ajudará os agricultores, ainda resta saber se as condições subjacentes melhorarão. O conflito na vizinha Ucrânia e o receio de que as tropas russas na Transnistria sejam usadas para abrir uma segunda frente só complicaram ainda mais o futuro da Moldávia. Algumas nações são amaldiçoadas com a falta de recursos naturais. Algumas são enredadas em uma região instável, enquanto outras sofrem com a instabilidade política e corrupção.
A Moldávia foi relegada a todas essas condições por quase toda a sua existência. Situada na encruzilhada de muitos impérios, ela foi perpetuamente empobrecida por conflitos geopolíticos. Quando finalmente conseguiu se desenvolver, as instituições econômicas e políticas criadas a prepararam para o desastre após a independência. Sem um Estado forte, sem uma identidade nacional coerente e sem uma economia viável existente, esperava-se que a Moldávia construísse todas essas coisas simultaneamente. E a corrupção se tornou tão disseminada que aqueles que roubaram bilhões conseguiram evitar a justiça e até manter a popularidade política. Para embarcar em um caminho sustentável rumo à melhoria, o povo moldavo tem a tarefa hercúlea de se libertar das correntes que sua infeliz história colocou sobre eles. Ei, obrigado por assistir, não esqueça do seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. Fique com este vídeo que fala sobre o país mais desenvolvido da América do Sul. Te vejo lá.